Olá pessoal, olá alunos, aqui o professor Juliano Colombo. Vamos iniciar então agora a nossa revisão aí na parte de ética, né? Trabalhando então com pontos importantíssimos da matéria que estão relacionados àqueles tópicos que já caíram, né, no exame da ordem. Eventualmente, reiteradamente, alguns assuntos a gente consegue pensar eles, né? A gente consegue colocar. Por muito tempo caiu bastante a parte do estatuto da OAB. Hoje cai um pouco mais do estatuto e regulamento, né? Uma matéria importante também. O regulamento ele em si, né, muita coisa ele copia a parte do estatuto. E o código de ética. Código de ética e disciplina também é importante, trabalhando lá com as questões da publicidade. O que eu fiz aqui para vocês? Para a gente tentar entender bem como vai fluir essa parte da nossa revisão aí de ética. Eu fiz um resumão, né? O que significaria esse resumão aí? Vocês viram ali, fique ligado, né? Um resumão. Eu botei alguns pontos, vários tópicos aqui, inclusive você vê aí na tela, são 2 folhas. Vou passar aqui para baixo, ó, 2 folhas, né? Você tem aí frente e verso, né? Então, 28 apontamentos importantes nessa primeira folha e depois alguns apontamentos sobre sociedade de advogados, advogado empregado, publicidade e a estrutura organizacional da ordem. Tá? Então, fiz um resumão aí para a gente ir passando tópico a tópico. Não adianta você apenas visualizar a aula, entrar e sair por um ouvido e não fixar. A gente tem que utilizar aí na hora da prova todos os sentidos. Então, escuta, visualiza, anota, desenha, tudo que você puder para a aprovação, certo? Então, a gente vai trabalhar comentando cada um deles. Eu vou dar uma ideia inicial aqui para vocês, que esses tópicos, eles orientam matérias de estudo, eles não são totalmente completos, tá? Então, eles orientam alguns tópicos de estudo importantes aí para a gente verificar. Então, eu vou complementando cada um desses itens que a gente vai falando. Vou falar do item, ver o que ele determina aí e complementar. Eu não me preocupei nesse encontro, tá? Nessa parte onde a gente vai resumir, te orientar, focar, né, uma reta para o assunto. Eu não me preocupei em colocar artigos, nem se é código de ética, regulamento geral, estatuto, não. A nossa preocupação aqui é por matérias. Como assim por matérias? A gente vai ver as matérias e eu vou dizer, ó, isso aqui é assim, cai assado, já foi cobrado dessa forma, esse é o ponto. Depois você pode ir lá procurar nos artigos, incisos, né, e até uma dos temas aí que eu coloco, né, talvez para fixar bem, talvez você procurar, pega essa folha aí, resumão, né, vai colocando um por um dos apontamentos, depois você vai lá procurar os artigos, onde estão os artigos, os incisos que falam exatamente sobre isso que nós estamos comentando, tá? Então, você vai ver aí uma folha onde há um resumo bem profundo sobre vários pontos de ética, sabendo que a parte de ética é extremamente importante, a tua aprovação passa por uma boa prova de ética, certo? Vamos lá então para a gente começar. Eu vou aumentar aqui, ó, e nós vamos agora para esse fique ligado, tá? Bom, primeiro fique ligado aí que a gente vai trabalhar é a inscrição suplementar. Muito se fala sobre isso, né? O que acontece? O advogado ele faz a sua inscrição no respectivo conselho seccional onde ele tem o domicílio profissional. Eu quero ser advogado, você até se inscreve aí para o exame da ordem, já procurando, né, aquele conselho seccional onde você vai manter o seu domicílio profissional. Então, OAB RS, OAB Rio de Janeiro, OAB São Paulo, OAB Bahia, OAB Paraná. Então, você faz a inscrição principal. A ordem, na verdade, ela tem 3 tipos de inscrições. Se você pesquisar assim e quiser ir já acrescentando em alguns apontamentos, é importante, porque 3 pessoas são inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Você tem o advogado pessoa física, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, lá no seu respectivo conselho seccional. Você tem o advogado pessoa jurídica, que também é inscrito na Ordem dos Advogados. Na verdade, aqui a gente está falando da sociedade de advogados, que pode ser uma sociedade unipessoal, a gente vai ver também isso, mas a inscrição de pessoas jurídicas, né? Então, advogado, pessoa física, os escritórios de advocacia, sociedades de advogados, onde a gente nomeia advogado, pessoa jurídica,
ou então o estagiário. O estagiário também tem inscrição na ordem. Por isso que a gente diz assim, até nas aulas a gente brinca, o bacharel ele não pode ser punido nem fazer o ato. Claro que não, porque ele não está inscrito, ele não existe para a Ordem dos Advogados do Brasil como alguém que está nos seus cadastros. Então você tem a pessoa física, o advogado pessoa física, a pessoa jurídica, que vai adotar lá a natureza jurídica que a lei permite, e a estrutura do estagiário. Pois então, eu faço a minha inscrição no determinado conselho seccional. Aqui já tem um ponto importante em termos de questões, tá? A inscrição do advogado não é no Conselho Federal, é no Conselho Seccional. Aliás, já pode gravar aí, a vida do advogado ela passa no Conselho Seccional. O advogado tem o seu dia a dia no Conselho Seccional. Ele se inscreve, a vida dele, a tabela de honorários, as vestimentas, as punições, tudo isso está dentro do respectivo Conselho Seccional. Então, ele faz a sua inscrição suplementar, a sua inscrição principal no respectivo Conselho Seccional. Mas está escrito aqui inscrição suplementar, o que representa? Vamos lá. A inscrição suplementar ela vai existir quando o advogado passa a exercer com habitualidade a advocacia em outro conselho seccional, na base territorial de outro conselho seccional. Por exemplo, eu tenho inscrição aqui na OAB do Rio Grande do Sul. Vamos supor que eu passe a exercer com habitualidade a advocacia em São Paulo, no Conselho Seccional de São Paulo. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter inscrição suplementar na OAB de São Paulo. Eu vou ter duas inscrições, a inscrição principal e a inscrição suplementar. Só que aí está na boca do povo, né? A seguinte ideia, tem que ter inscrição suplementar quando tiver 5 causas. E está errado esse conceito, tá? Vamos lá. Primeiro tópico. A inscrição suplementar ela é exigida quando eu passar a exercer com habitualidade a advocacia em outro conselho seccional. Eu posso não ter processo, a pergunta agora é essa. Eu posso não ter processo nenhum na OAB de São Paulo e ter que realizar a minha inscrição suplementar em São Paulo? Posso. A habitualidade é um dos critérios. Você vai ter o seguinte, olha, quando que o sujeito vai ter que ter inscrição suplementar? Quando ele exercer com habitualidade de advocacia. Olha só, quais são os critérios dessa habitualidade? Um deles é exceder 5 causas por ano. Só que eu posso, por exemplo, ser parte de uma sociedade de advogados lá em São Paulo. Então eu sou Juliano Colombo como advogado pessoa física na OAB do Rio Grande do Sul, e na OAB de São Paulo eu passo a fazer parte de uma sociedade de advocacia. Só que aquela sociedade foi criada agora, eu não tenho nenhum processo nela. Bom, mesmo não tendo nenhum processo, para ser e participar de uma sociedade fora do meu conselho seccional, eu tenho que ter inscrição suplementar. Então, vamos lá, gente, objetivando. Não é só no caso de exceder 5 causas por ano. É quando eu começar a ter a advocacia como habitualidade, exercer habitualmente a advocacia em outro conselho seccional. Aí eu tenho que ter a inscrição suplementar. Quais são os critérios para saber se eu vou exercer com habitualidade a advocacia em outro conselho seccional? Bom, são vários. Um deles, exceder 5 causas por ano. Outro, ser sócio de uma sociedade de advogados. Bom, então eu tenho que ter inscrição suplementar. Então não seria somente nesse caso. E, vamos lá, o número que você deve frisar não seria exatamente 5 causas, porque, na verdade mesmo, a inscrição suplementar ela é exigida quando exceder 5 causas por ano. E exceder 5 são 6, né? Então, quando exceder 5 causas por ano, significa dizer que eu tenho 6 causas por ano em tramitação em determinado conselho seccional que eu não tenho inscrição, porque eu tenho inscrição lá no meu conselho seccional do Rio Grande do Sul. E eu estou exercendo 6 causas por ano na OAB de São Paulo. Bom, então eu tenho que ter lá na OAB de São Paulo a minha inscrição suplementar. Lembrando que não é o único critério. Sempre quando eu começar a exercer com habitualidade a advocacia fora do meu conselho seccional respectivo, eu tenho que ter exatamente, na base aqui, a inscrição suplementar. Essa é a ideia aí. Então, primeiro ponto vencido,
O caso da inscrição suplementar. Eu tenho que ter sempre a inscrição suplementar? Não. É quando eu exceder 5 causas por ano, que é um dos critérios de exercício habitual da advocacia. Tá certo, aí a gente pensa o seguinte, mas e quando eu não exercer mais 5 causas por ano? Né? Vamos supor, eu tive lá determinado ano que eu tive 6 causas, exceder 5 causas por ano. Eu tive 6, 7, 8, 9. Aí depois eu não tenho mais, mas eu faço parte de um escritório de advocacia. Bom, então eu tenho que continuar com aquela inscrição suplementar. Lembrando sempre que o número para você marcar são 6, né? Exceder 5 causas por ano. Então, vencido aí o ponto 1. Ponto 2. Inviolabilidade do escritório é relativa, não é absoluta. Vamos lá. O que acontece? Todo esse patamar inicial aqui, ele está lá num grande repertório que trata dos direitos do advogado, tá? Lá no artigo 7º do Estatuto da OAB. O que acontece? Ocorre, né, e dentro da perspectiva do contraditório, o que significa isso? Alguém que é acusado de determinado crime, determinado fato que gera um ato ilícito, uma indenização ou até mesmo a condenação criminal, vai procurar um advogado. Para que essa pessoa possa exercer a defesa plena dela, essa conversa entre réu e o seu advogado, entre partes e os seus advogados, ela é inviolável. Seja da forma física, da forma eletrônica, mensagens de WhatsApp, telefone, reunião, documentos, e-mails, é inviolável. Significa dizer que eu não posso, como critério de investigação, violar o escritório de advocacia para buscar documentos daquele réu que eu sei que está sendo defendido, representado por aquele advogado. Qual é a essência disso? Que muita gente banaliza. A essência disso é você entender que a pessoa só consegue exercer plenamente a sua defesa se ela tem certeza que aquela conversa com o advogado, aquela entrega de documentos vai ser inviolável. Se não, o sujeito lá, o Juliano, é acusado, ele não consegue nem conversar com o advogado dele, porque ele pensa, daqui a gente vai conversar, vamos conversar aqui, mas será que tem escuta? Vou te mandar e-mail, não, e-mail eu não vou te mandar, porque senão, telefone não vou te ligar, eu acabo não tendo a minha defesa exercida pelo advogado. Então há um critério de inviolabilidade, que ela não é somente, cuida disso, ela não é somente do espaço físico, tá? Ela é do espaço físico também do escritório, sim, também. Mas ela abrange também eventuais comunicações, conversas, e-mails, WhatsApp, conversas telefônicas, tudo, né? Uma call lá que eu faço com o advogado lá por um aplicativo, chamada de vídeo, tudo, né? Ela é inviolável. Só que essa inviolabilidade do escritório de advocacia, eu coloquei aqui, deixei bem claro, ela é relativa, ela não é absoluta. Por quê? Porque existem casos em que o próprio advogado está também cometendo crime, está também colaborando para a prática daquele crime. Então, vamos lá. Quando o próprio advogado é investigado pela prática de crime, aí ele pode ter, por exemplo, a violação de sua comunicação, de seus e-mails, de seus documentos lá do escritório físico, desde que seja daquele cliente. Então vamos supor, o Juliano lá é advogado. Aí ele está defendendo o João. O João ele é investigado pela prática por ter realizado determinado crime. Então tá. Como opera a regra da inviolabilidade? Aquilo que o João passa para o Juliano por mensagens de WhatsApp, aquilo que o João passa para o Juliano, que é seu advogado, por e-mail, aquilo que ele liga, aqueles documentos que ele entrega são invioláveis. A não ser que o Juliano ele comece também a exercer atividade criminosa, ilícita, conjuntamente com o João. Então ele diz assim, olha, eu estou sendo aqui investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. Eu estou defendendo o João, eu vou dizer, mas isso aí é rentável. Eu quero vender droga também, eu estou lá no meu escritório vendendo droga também. Evidentemente que se eu faço essa parceria com o João para a prática de um crime, se eu estou sendo investigado, eu, Juliano, estou sendo investigado. Então eu poderia especificamente entrar no escritório, nas comunicações, porque o próprio advogado está sendo investigado pela prática de crime. Gente, então aqui no ponto 2,
a referência fundamental que você deve entender é a seguinte, ó, se o advogado ele está sendo investigado pela prática do crime, aí eu poderia relativizar essa inviolabilidade. Agora, se somente o cliente está sendo investigado e não o advogado, você vai ter a regra da inviolabilidade. A isso, na hora de marcar e pintar a bolinha lá no local correto, a gente vai dizer a inviolabilidade do escritório de advocacia ela é relativa, não é absoluta. Por que ela é relativa? Ela é relativa porque quando o próprio advogado está sendo investigado pela prática do crime, no que tange concomitantemente com aquele cliente, no que tange aos documentos daquele cliente, no que tange aos documentos do advogado, aí não teria a inviolabilidade. O que não pode acontecer é o seguinte: o Juliano está sendo investigado pela prática do crime juntamente com seu cliente João. Aí vem a ordem lá, o sujeito leva todos os documentos de todos os clientes de forma indiscriminada de todo mundo. Aí está errado. Por quê? Porque viola a regra da inviolabilidade. O Juliano continua sendo advogado, só que ele está fazendo uma prática de um crime com determinado cliente. Então, o mandado, a violação, ela tem que ser específica. Naquele caso, naquela investigação, daquele documento, daquela ligação. Essa é a ideia da inviolabilidade do escritório como relativa e não absoluta. Beleza? Toma cuidado, portanto, aí. Passando para o próximo ponto. Comunicação com o cliente, mesmo sem procuração, participação em assembleia necessita de procuração. Vamos lá, então. Olha só. Comunicação com o cliente mesmo sem procuração. Te liga nesse aspecto aqui, que é bem interessante, onde a gente entra num tópico grande, que seria a procuração e o exercício da advocacia. Tá? Quando o cliente procura lá o seu advogado, ele passa a procuração com poderes gerais, para aquele advogado exercer a advocacia. Ele vai lá dar uma procuração para aquele advogado peticionar, por exemplo, o processo, recorrer, participar de uma audiência. Essas são as procurações que a gente trabalha, judícias, né? Quer dizer, significa dizer em juízo, para que o sujeito exerça a advocacia naquele processo. Peticionar, recorrer, essa é a base aí, participar de audiência, fazer uma sustentação oral, são as formas que a procuração confere poderes ao advogado. Tá legal. Mas e aí? Existem atos que o advogado pode fazer sem procuração? Claro que sim. Um deles, a gente pode partir de um tópico mais geral para um tópico mais específico. Por exemplo, se há risco de perder o direito, aquele sujeito, meu cliente, ele está próximo de perder o direito que ele tem. É uma situação extremamente urgente. E aí o advogado não teve condições, naquele momento, de juntar uma procuração. Mas ele diz, olha, dê prazo aí de 15 dias para juntar da procuração. Isso pode acontecer? Pode acontecer, não tem problema. Isso, judicial. Tem aqueles casos extrajudícios também, que significaria dizer o seguinte, olha, tá legal, o advogado vai agir fora do juízo, né? Em determinada repartição administrativa, ele representa o cliente, protocola uma defesa lá na Receita Federal, uma impugnação, uma infração de trânsito. Né? Então, tudo bem, tem essa possibilidade também. Então, a gente já viu que, de regra, a procuração confere poderes gerais. Tem procuração que confere poderes específicos, especiais, para levantar a quantia, para renunciar o direito ao qual se funda a ação, para desistir do direito de ação, também tem esse tipo de procuração. Agora, quando o réu, por exemplo, está preso, né? O sujeito está lá preso por um crime cometido lá em flagrante. Né? Então, o sujeito está preso. Ele não tem advogado. Aí ele vai buscar um advogado, né? Alguém indica um advogado para ele, um familiar, Juliano lá. Aí eu chego lá para conversar com o meu futuro cliente, então, né? Estou indo sendo contratado e tal. E o sujeito lá da repartição, seja administrativa, prisional, diz, não pode falar porque não tem procuração. Será que eu posso me comunicar com o réu preso mesmo sem procuração? Sim. O advogado, ele pode ter acesso, comunicar com o réu preso mesmo sem procuração. Aqui também não precisa decorar, né? É um fato que é notório para você pintar a bolinha lá. Imagina, alguém pensa, eu vou ser preso no dia tal, então já vou dar procuração para o meu advogado. Ou algum de vocês já deu procuração e diz, se eu for preso, você vai ser meu advogado. Não, né? Então é evidente que, nesse caso,
o advogado ele pode se comunicar com o cliente mesmo sem procuração. Não precisa ir lá na instituição prisional, lá na delegacia, seja onde, no presídio, não sei onde ele está, né, apresentando uma procuração. Não, até porque ele vai se comunicar com o cliente e, em tese, eu nem sei ainda se aquele cliente vai aceitar, quais atos que eu vou realizar, até onde eu vou ir, quais são os meus honorários. Então, dentro disso, a comunicação do advogado com o seu cliente ela é permitida mesmo sem procuração, mesmo se ele está preso e incomunicável. Ele vai falar com o advogado. Ele pode não falar, por exemplo, com a família dele, mas ele fala com o advogado, certo? Então, há essa estrutura de acesso à justiça que tem a ver com o direito de defesa, tem a ver com a possibilidade do contraditório. Claro, a procuração é uma regra. Regra geral, para realizar os atos eu preciso de procuração, mas eu posso fazer sem procuração? Sim. Uma delas é a comunicação do réu preso com o seu advogado, mesmo sem procuração. Só que aí vem algo que, em tese, pode parecer contraditório, porque olha o que eu botei aqui, ó, participação em assembleia necessita de procuração. O que nós temos aqui, gente? Olha só. No caso de participação em assembleia, eu tenho que ter procuração. Pode ser um pouco contraditório. E a ordem, muitas vezes, a FGV, pode não te induzir em erro, mas te colocar essa dúvida, para exigir, então, que o candidato demonstre conhecimento. Como assim participação em assembleia necessita de procuração? A lei especifica que eu tenho que ter procuração, inclusive procuração com poderes especiais. Então, você está anotando aí, ou apontando, essa procuração aqui, um desdobramento disso, é que essa procuração ela tem que ter procuração com poderes especiais, poderes específicos para participar daquele ato, para, por exemplo, participar daquela assembleia. Então, veja, eu posso me comunicar com um réu preso, mesmo sem procuração. Agora, para representar um cliente numa assembleia, pode ser uma assembleia de acionistas, pode ser assembleia lá do condomínio edilício, sabe, do edifício. Vai ter uma assembleia, eu não vou conseguir ir, eu vou dar lá para o meu advogado, necessito de procuração. E procuração com poderes especiais. Então, participação em assembleia necessita de procuração. Procuração específica, poderes para participar daquela assembleia. Isso por quê? Porque, veja, olha só, quando eu vou me comunicar com o meu cliente, eu não preciso de procuração, porque até então a comunicação com o cliente ela apenas está no âmbito do direito de defesa, do contraditório. É evidente que aquele sujeito que está preso vai ter que falar com o seu advogado. Então, mesmo sem procuração, ele pode falar. Seria contraditório você afirmar, por exemplo, que o sujeito preso teria que ter dado uma procuração anteriormente para o advogado para que ele viesse falar com ele ou manter contato, estratégias de defesa. Seria contraditório. Agora, numa assembleia, quando eu participo daquela assembleia e eu dou àquele que está me representando o poder, por exemplo, de votar, eleger alguém da diretoria. Tudo isso é ato decisório. Sendo ato decisório, eu necessitaria desta procuração. Veja que falar com o cliente que está preso não é ato decisório, é ato que eleva o direito de defesa. Enquanto a participação numa assembleia, ela é ato decisório, porque muitos candidatos apontam essa diferença. Então, como assim apontam essa diferença? A gente convive aí com candidatos da prova da ordem, eu convivo desde 2006. Então, dentro desse âmbito, várias perguntas e vários erros nessa relação aí. Mas como assim eu vou marcar lá que o sujeito que está preso pode ter acesso ao advogado sem procuração e para participar numa assembleia que vai votar lá determinado orçamento, autorizar uma obra, eu preciso de procuração? Sim, porque lá você vai votar, vai decidir, portanto tem que ter procuração. Essa é a base. Ponto 4, então. Superando aí advogado e procuração, agora a gente vai, advogado e prisão. Tá? Advogado e prisão, ponto importantíssimo. Aqui na parte do advogado e prisão, eu coloquei assim no ponto 4. Sala de Estado Maior e, na falta, prisão domiciliar, enquanto não transitado em julgado a sentença. Vamos parar nesse tópico aqui. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte, gente, olha só. O advogado, né, que eventualmente for preso, o advogado preso, então o sujeito concluiu o curso de direito, lá é bacharel,
foi aprovado no exame da ordem, tem inscrição na OAB. Enquanto não transitada em julgado a sentença, esta prisão do advogado, ela só pode se dar em sala de Estado Maior ou, na falta da sala de Estado Maior, em prisão domiciliar. Se a gente coloca sala de Estado Maior e, na falta da sala de Estado Maior, prisão domiciliar. Hoje a sala de Estado Maior, gente, ela é interpretada, assim, por exemplo, como uma carceragem de um quartel, de uma ala militar, assim entendido, sala de Estado Maior. Só que se não tiver essa disponibilidade, prisão domiciliar, enquanto não transitado em julgado a sentença. É isso que prevê o estatuto. Vamos lá. Muitas questões, às vezes, a gente erra, né? O candidato erra, porque ele pensa, mas eu já vi, mas eu vi noticiado, mas eu fiquei sabendo, mas o juiz não aplicou. Tá legal, gente. O que a gente está estudando aqui é o que está no estatuto. O objetivo aqui é te ajudar a pintar 40 bolinhas em locais corretos. E 8 bolinhas a gente vai discutir aqui na parte de ética. Então, se determinado juiz lá não aplicou, por um caso específico, se tem isso, tem aquilo, tá legal. O que está previsto no estatuto como direito ao advogado é o advogado enquanto não transitado em julgado. Porque depois que transitou em julgado a sentença, aí ele pode ir, por exemplo, para um presídio e ficar lá, cumprir a pena lá. Agora, antes, é sala de Estado Maior e, faltando sala de Estado Maior, prisão domiciliar. É isso que determina o Estatuto da OAB, enquanto não transitado em julgado a sentença. Algumas questões aqui também tramitam na seguinte ideia. Mas ele tem que estar vinculado ao exercício da atividade da advocacia quando preso. Toma cuidado aqui, que isso também é uma diferença. A gente vai ver o seguinte, olha só. O advogado, quando ele é preso, por exemplo, em flagrante, no exercício da profissão, ele precisa de representante da OAB. Então vamos lá. O advogado está efetuando determinada atividade jurídica e ele é preso em flagrante no exercício da profissão. Ele, para cumprir isso, precisa do representante da OAB. Então tá legal. Agora vamos supor, né? O advogado não está no exercício da profissão. O estatuto vai falar para ele que, mesmo não estando no exercício da profissão, se ele for preso, ele pode ser preso, e esse advogado preso não está realizando nada vinculado ao exercício da profissão. Mas o estatuto vai dizer, ele tem que ficar recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado da sentença. Quando transitar em julgado, aí ele cumpre pena comum. Né? Não há diferenciação nesse caso aí. E aí o que aconteceu? Comentar o que já caiu algumas vezes, né? Que é essa parte final aqui. O que acontece com essa parte final? Essa parte final vai nos dizer o seguinte, ó, que a sala de Estado Maior com instalações e comodidades condignas, ela não precisa ser reconhecida pela OAB. O que aconteceu, gente? Olha só. Originariamente, no Estatuto da OAB, estava previsto que o advogado que fosse preso antes do trânsito julgado da sentença, ele deveria ir para a sala de Estado Maior e essa sala de Estado Maior deveria ser assim reconhecida pela OAB. Então a OAB deveria reconhecer se aquela sala que está preso o advogado é uma sala de Estado Maior. Se não fosse o caso de reconhecimento, iria para a prisão domiciliar. Quer dizer, eu precisaria submeter à OAB o reconhecimento de que aquela sala é uma sala de Estado Maior. Aí veio uma ADIM, que está numerada aí posteriormente, né, 11.27.8, veio uma ADIM que retirou do texto do Estatuto a expressão assim de reconhecidas pela OAB. Então, por isso que eu coloquei a segunda frase. A OAB, hoje, ela não precisa reconhecer aquela sala como sala de Estado Maior. Não há esse reconhecimento da sala de Estado Maior reconhecida pela OAB. Por quê? Porque originariamente na lei estava que deveria ser reconhecida pela OAB, depois foi feita uma ADIM e a ADIM retirou essa expressão. Então quem vai reconhecer a sala de Estado Maior como sala de Estado Maior? Bom, o juiz que está lá decretando e viabilizando, executando aquela prisão. Então essa é a ideia, não há um reconhecimento, uma chancela, um carimbo da OAB dizendo essa é uma sala de Estado Maior. Isso não existe. Tá? Então, passamos para
próximo, o advogado e a fala. Nós falamos aqui, ó, advogado e a inviolabilidade, advogado e a procuração, advogado e a prisão desse advogado. Agora nós vamos para o advogado e a fala, o direito de se manifestar, de ter contato com os julgadores. Vamos lá no ponto 5. Ó. É direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinete de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Aqui a gente tem muitas questões sobre isso, porque às vezes até a gente se confunde com aquilo que acontece na prática e o que está previsto no estatuto. Veja bem, por lei, pelo estatuto, é direito do advogado não ter que agendar um horário para falar com o juiz, não ter que marcar uma hora para falar com o juiz ou com aquele desembargador ou com o ministro. O advogado, chegando, né, à sede do juiz, lá ao fórum, ao tribunal, ele pode pedir para falar com o juiz, dirigir-se diretamente. Quer dizer, o que busca esse ponto aqui dentro do Estatuto do OAB? Ele busca dar o pleno direito do advogado de exercer a sua profissão. Porque se eu criasse uma restrição do advogado ter acesso ao juiz, ao desembargador, ao ministro, ele não poderia estar no pleno exercício da sua profissão, falar, colocar algum ponto importante, falar sobre uma medida urgente. Quantas vezes na minha advocacia a gente entra com um pedido de tutela antecipada e vai falar com o juiz ou com o seu assessor, dizendo, olha, só quero ressaltar aqui os pontos, a importância disso ser decidido logo, o porquê, quais são as razões, onde está aqui a urgência da situação a ser determinada. Então, isso é natural no exercício da advocacia. E é isso que o Estatuto busca proteger dentro dessa ideia de dirigir-se diretamente, sem horário previamente agendado. Agora vamos no é claro, né, que vai te ajudar a marcar, a pintar a bolinha correta. É claro que, muitas vezes, para racionalizar o trabalho, alguns juízes exigem que você marque horário. Então diz o seguinte, o sujeito chega lá para falar com o juiz, marca horário, ou o juiz atende nas terças e na quinta, porque quarta-feira ele tem audiência. Vamos lá, essa racionalização do trabalho em si, ela não é errada. Em si, ela não está ferindo o estatuto. O que fere o estatuto é o seguinte, se o juiz atende na terça e quinta e eu quero falar com ele na quarta, ele não pode dizer, não falo com você na quarta-feira, porque eu só atendo advogado terça e quinta com hora marcada. Isso ele não poderia. Agora, nada impede o juiz racionalizando, e toma cuidado com isso, por questão de gestão cartorária de atendimento, é o seguinte, olha, eu atendo advogados nas terças e nas quintas. Esse é o horário. Aí o Juliano vai lá bater na terça-feira, vai marcar um horário, ou já marcou, ou não marcou. Agora, se eu precisar ir na quarta, porque a questão é extremamente urgente, aí eu vou, porque esse é o direito do advogado. E o juiz não poderia, sob pena de estar violando o estatuto, dizer, não, eu só atendo na terça ou na quinta. Ele pode fixar um horário, que para ele é melhor de racionalização, de trabalho. Beleza. Agora, se acontecer algo fora desse horário, não teria problema, ele tem que atender, porque é direito do advogado. Ficou claro aí? Essa é a ideia. Claro que ele termina observando-se a ordem de chegada, né? Aí não é o advogado ser mal educado, né? Furar fila. Então, porque pode ter outros colegas que também estão na mesma situação que você. Então, chegou lá, tem mais um na frente, observa a ordem de chegada. Ainda sobre a estrutura do advogado e o falar, né, com a parte, todo o inciso da sustentação oral foi declarado inconstitucional pela DIN 11.27.8. O que acontece? Aqui também costuma cair, tá? Vamos tomar cuidado aí como a gente vai ordenar isso para marcar corretamente. Olha só, todo o inciso da sustentação oral ele foi declarado inconstitucional. O que acontece? O Estatuto do OAB, lá quando ele foi publicado originariamente, ele previa que o advogado ele teria direito de sustentação oral em todos os casos. Em todos os casos que fossem julgados, por exemplo, pelo tribunal, teria o advogado direito de realizar a sustentação oral. Então vamos pensar assim, vamos julgar lá embargos de declaração. Originariamente, pelo estatuto, o advogado teria direito de sustentação oral por 15 minutos. Só que isso, claro, hoje, 2021, com a demanda de processo, número de julgamentos em cada uma das sessões, seria inconcebível se dar direito para o advogado, em todos os casos, fazer sustentação oral. Então foi feita essa ADIM 11.27.8,
que ela também retirou parte do estatuto, suprimiu parte do estatuto, quando dava ao advogado o direito de sustentação oral. Aí vamos dizer assim, tá, mas e hoje, como fica, né? A sustentação oral do advogado, quando que ele poderia realizar sustentação oral? Ele pode realizar sustentação oral quando a lei ou o regimento interno assim permite. Então, vou dar exemplos, né? Ah, nós temos lá um julgamento de apelação, uma sessão que está julgando a apelação. Bom, quando eu tenho uma sessão que está julgando uma apelação, o advogado pode fazer sustentação oral. Por quê? Está previsto lá na lei ou pode estar previsto no próprio regimento interno daquele tribunal. Aí ele faz a sustentação oral. Mas não porque o estatuto assim determina. E sim por quê? Porque a lei processual, CPC, ou um regimento interno do tribunal autoriza a sustentação oral naquele caso. Não seria, portanto, o Estatuto da OAB que autorizaria a sustentação oral. Ficou claro aí para vocês? Toma cuidado aí com esse ponto 5 e 6, né? O 5 é direito do advogado ser atendido pelo juiz, pelos magistrados, em qualquer momento, sem necessariamente horário pré-agendado, observando apenas a ordem de chegada. E no ponto 6, a sustentação oral não é um direito absoluto do advogado. Ele só poderia realizar a sustentação oral quando a lei determina ou o regimento interno. O ponto 7, ele fica quase que um desmembramento aí, né, dessa estrutura do advogado e da procuração. É apenas um apontamento que eu faço para ficar muito claro se eles contarem, porque a ordem gosta muito, gente, de colocar questões casuísticas, né? O que são questões casuísticas? Casos concretos, ela vai narrar lá. Então, quando estamos falando, por exemplo, de um inquérito, né, de exames de auto de prisão em flagrante, mesmo sem procuração, o advogado tem direito de acesso a esse inquérito. Então, mesmo sem procuração, o advogado tem direito de ter vista, fazer e ver autos de flagrante de inquérito. Claro que levar em carga ele não teria, mas ele tem direito de vista. E, de certa forma, para ficar bem claro aqui, o que algumas questões vão cobrando, que derivam também do Estatuto, é o seguinte, ó. Eu não posso dizer que o advogado tem direito de ter vista, mas não pode fotografar, não pode tirar cópias. Se ele tem direito de ter vista, ele vai ter direito de tirar cópias. Guardem isso. Eu não posso marcar lá na prova da ordem, assim, ó, o advogado foi dado a ele lá um inquérito para ele analisar, ele não tinha procuração nos autos, mas ele pôde ver o inquérito. Beleza, então tá. Ele pôde ver o inquérito, ele não tinha procuração. Aquele inquérito estava em sigilo? Não. Se não está em sigilo, o advogado, mesmo sem procuração, pode ter acesso. Aí a questão vai te dizer, ele pode ter acesso, mas ele não pode tirar cópias. Errado. Se ele pode ter acesso, ele pode tirar cópias. Agora, gente, vamos lá. Evidentemente que tem inquéritos aqui, ó, investigações que tramitam em sigilo. Se está tramitando em sigilo, para que o advogado tenha acesso, para que o advogado possa saber qual é esse inquérito, ele tem que ter procuração. Porque se está tramitando em sigilo, não é qualquer advogado pode bater lá, eu quero visualizar e ter cópia daquele inquérito. Não pode. Por quê? Porque ele está tramitando em sigilo. Se está tramitando em sigilo, as partes interessadas têm acesso e os seus advogados. Para ser advogado de alguém, eu tenho que ter procuração. Então vamos lá. Vamos pegar a palavra inquérito, que ela abrange vários, né? Pode ser um inquérito, uma investigação, um inquérito lá um órgão administrativo. O advogado tem acesso? Sim. Se o inquérito não está transitando em sigilo, qualquer advogado, portando a carteira da ordem, pode ter acesso àquele inquérito. Se o inquérito está tramitando em sigilo, o advogado tem que ter procuração para ter acesso. E em ambos casos, quando ele tem acesso, ele pode tirar cópias, certo? Esse é um ponto importante aí para verificar. Tá certo, só que aí o Estatuto ele também trabalha com algumas diligências em andamento. Esse é um ponto importante para a gente configurar. Como assim diligências em andamento? Veja bem, olha só. Existem algumas diligências numa investigação, no inquérito, que elas ainda estão ocorrendo e não foram documentadas. Observa, portanto, o seguinte, se aquela diligência ela está em andamento e ainda não foi documentada, naturalmente o advogado não vai ter acesso, porque não está documentado naqueles autos de investigação
aquela diligência que está sendo realizada. Então, o que a lei prevê? A lei prevê o seguinte, tudo derivado lá do artigo 7º, que é Direito dos Advogados, do Estatuto da OAB, que o inquérito ele é de pleno acesso ao advogado. Se está em sigilo, apenas com procuração. Se não está, qualquer advogado. Certo, mas eu tenho que demonstrar e mostrar tudo? Sim, tudo. Você só não mostra, autoridade policial, fazendária, só não mostra aquilo que é diligência ainda não documentada. Por quê? Porque eu posso estar fazendo uma diligência, não sei ainda a consequência dela, não foi levado para aqueles autos de inquérito e de investigação. Portanto, aquilo que é levado para o inquérito, obrigatoriamente, tem que ser demonstrado ao advogado. Vai depender. Se está em sigilo, ao advogado com procuração. Se não está em sigilo, qualquer advogado. Ponto 8 aí. Testemunha. Aqui é importante porque trabalha com um tópico também muito importante, que é o sigilo profissional. Gente, cai bastante questão aí sobre sigilo profissional. A gente tem que ter uma atenção muito própria nessa ideia de sigilo profissional. Então vamos lá. Como assim? Olha só. O advogado ele pode testemunhar relatando fatos que ele teve conhecimento enquanto advogado? Não. Ah, mas o meu cliente não pediu sigilo. Também não. Guardem o seguinte, pessoal. Sigilo profissional é de ordem pública. Sigilo profissional é de ordem pública. Então, se eu atendo um cliente no meu escritório, ele me conta determinado fato, eu não posso publicizar esse fato e nem ser testemunha em outro processo, sabendo que eu já tive conhecimento daquele fato lá enquanto advogado. O sigilo profissional, portanto, ele é de ordem pública. Ele não requer solicitação de reserva feita pelo cliente, feito pelo aquele que contou. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que eu sou advogado de um casal. Então, marido e mulher lá, marido e sua esposa, contratam o Juliano. Para trabalhar com o quê? Para trabalhar lá com situações de revisional bancário, sistema financeiro da habitação, ou numa trabalhista, porque a empregada doméstica deles ajuizou uma demanda, beleza. Então tá, então eu fui advogado. Eu tive conhecimento daquele casal, de algumas peculiaridades, quando? Quando eu estou exercendo a advocacia. Vamos supor que depois de 2 ou 3 anos, eles resolvem se divorciar. Aí tem o divórcio lá, um divórcio litigioso e tal. E entre as alegações, um deles diz, olha, eu vou arrolar o Juliano, que foi nosso advogado, que ele sabe como o fulano de tal me tratava nas reuniões, ele sabe disso, de aquilo, ele sabe aquele patrimônio, ele sabe aquilo. Quer dizer, o advogado não pode ser testemunha nesse caso. Por quê? Porque eu não posso utilizar o conhecimento de técnicas, de documentos, de fatos que eu tive conhecimento quando do exercício da advocacia, servindo de testemunha a um ou a outro. Por que eu não posso? Ah, mas esse sujeito vai lá e autoriza. Mesmo assim eu não posso. Porque o sigilo profissional é de ordem pública, certo? Sigilo profissional de ordem pública, portanto. Então, esse é o tópico do ponto 8 aí, que garante o sigilo profissional no âmbito da advocacia. Ponto 9 aí. Salas especiais serão utilizadas pelos advogados, entrando controladas e administradas pelo poder público, conforme assim decidido a DIN 11.27.8. O que acontece aqui? O Estatuto da OAB ele exigiu que, por exemplo, em repartições do Poder Judiciário, em prisões, em delegacias, tivesse uma sala especial para que o advogado pudesse fazer o atendimento e o seu trabalho. Então, por exemplo, você vai lá num fórum, qualquer fórum, por lei, deve ter a sala do advogado. A sala do advogado pode ter ali um computador, uma impressora, enfim, um local para que o advogado possa exercer a sua atividade lá, naquele local. Claro que nas grandes capitais, quem está escutando, ele já conhece a sala do OAB que tem no fórum, eu sei a sala do OAB que tem no tribunal, que tem lá no STF, no STJ, enfim. Eu tenho que ter a sala do OAB nessas repartições. Isso não é uma concessão, um benefício dado pelo Poder Judiciário, isso é lei. Está determinado a manutenção de salas especiais para os advogados. Bem, só que aconteceu que a mesma DIN 11.27.8, quando ela decidiu algumas coisas lá, que nós já colocamos, como por exemplo sustentação oral, ela decidiu também que essas salas elas não são administradas e controladas pela OAB.
Porque originariamente a sala da OAB, lá no estatuto, ela era administrada e controlada pela própria OAB. E aí foi feita aquela ADIM que retirou, de certa forma, vários pontos e direitos, né, que estavam explícitos e que foi considerado aí, de uma maneira abusiva, foram retirados. Então essas salas não são controladas e administradas pela OAB, elas são controladas e administradas pelo poder público. Essa é a base. Então vamos lá. Se eu quero. Por que foi dito isso? Para não criar alguns empecilhos, como por exemplo, vamos supor que a sala da ordem, a ordem diga, não, a sala dentro do fórum é 24 horas, só que o fórum tem um horário de expediente lá. Então, evidentemente que se é uma sala dentro daquele fórum, daquele tribunal, o horário, as condições, o controle vai ser feito pelo Poder Judiciário. É uma sala reservada, os advogados. Claro que muitos têm parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Conselho Seccional, né, o respectivo Conselho Seccional, mas são mantidas e administradas pelo Poder Público. Agora, claro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, você tem um fórum, e aí no prédio ao lado do fórum, na frente do fórum, você tem um andar lá reservado aos advogados, pela OAB. Né? Aconteceu bastante isso em algumas capitais, né? A própria OAB faz o custeio de salas especiais, alugando salas próximas ao fórum para fazer atendimento de clientes e tal, porque, de certa forma, essas salas em repartições públicas, elas são mínimas, né? Não tem uma condição, por exemplo, de atender um cliente, dado que são vários advogados, né? Então, essa é a base aí. Mas é importante referir o que você deve levar para marcar na questão, né? Que essas salas elas são não concedidas por vontade do Poder Judiciário, mas sim por cumprimento à lei, certo? Pessoal, outro grande ponto é que também, matéria reiterada na prova, a incompatibilidade e o impedimento. Então, vamos parar aqui e comentar brevemente sobre esses dois tópicos, incompatibilidade e impedimento. Olha só, uma das grandes dificuldades que se tem é entender as situações e saber diferenciá-las. Né? Então a gente diz o seguinte: o sujeito é fiscal de tributos, é incompatível ou impedido. Ele exerce atividade policial, é incompatível ou impedido. Ele é senador, é incompatível ou impedido. Ele é presidente do Senado, é incompatível ou impedido. Ele é chefe do executivo, ele é governador, é prefeito, é presidente. Então gera um problema e é por aí que a ordem vai realizar a sua questão. Ela entra nesse conceito e começa a alterar, né, os conceitos de possibilidade ou não, incompatibilidade ou de impedimento. O primeiro tópico importante que eu ressalto para vocês é o seguinte: olha só, quando a gente fala em incompatibilidade, a gente está falando de uma proibição total do exercício da advocacia. Proibição, portanto, total do exercício da advocacia. Essa é a base. Então, proíbe-se totalmente o exercício da advocacia para aquele que é incompatível, para aquele que exerce atividade incompatível com a advocacia. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a proteção da coletividade dos advogados. Vou dar um exemplo, olha só, que estão em outros pontos aí. Se o sujeito manda ou decide no poder público, provavelmente ele vai estar numa situação de incompatibilidade, proibido totalmente o exercício da advocacia. Porque, veja, a incompatibilidade é uma proibição total. Então, eu utilizo um binômio aí que eu acho que ajuda bastante, é mandar ou decidir. Manda ou decide. Se ele manda ou decide no âmbito do poder público, você tem aí a estrutura de uma incompatibilidade, uma proibição total. Também está na incompatibilidade todos aqueles que estão na regra balcão. O que é regra balcão? Assim chamada, né? Eu chamo regra balcão. Seria o seguinte: ou você está de um lado ou do outro do balcão. Se você é servidor do Poder Judiciário, é incompatível o exercício da advocacia na proteção da coletividade dos advogados. Se você é oficial escrevente, oficial de justiça, trabalha lá num cartório, eu sou um serventuário lá, eu fico só autuando o processo, não tenho poder decisório nenhum. Pois é, você não tem poder decisório, mas se está na regra, balcão, se está dentro do Poder Judiciário, não pode estar fora. Como é que eu gravo isso? É simples, né? Eu sou um servidor lá, eu fico empilhando o processo, organizando processos digitais. Tem poder decisório? Não, não tem nenhum. Pois é. Só que você vai atender, você vai ter contato com o processo, então você não pode advogar.
Imagina você alocando lá processo e sendo advogado seu, você vai botar no seu escritório, você vai botar antes. Ou ainda, você vai utilizar disso para captação de clientela, que também é vedado. Então, se você está trabalhando dentro do Poder Judiciário, é incompatível. É proibição total do exercício da advocacia. Ou se você, na esfera do poder público, manda ou decide. Então, mandar ou decidir no âmbito do poder público provavelmente vai estar vinculado a uma ideia de incompatibilidade. Então, vou dar exemplo. Governador do Estado, ele é incompatível e impedido. Governador do Estado é incompatível, manda ou decide. Presidente da República, prefeito, incompatibilidade. Por que a gente diz assim a proteção da coletividade dos advogados? Você imagina você está num processo defendendo seu cliente, e no outro lado, na audiência, está o cliente e o governador do Estado. Evidentemente que haveria aí um critério de captação daqueles clientes muito maior e de possível influência no processo. Então, para respeitar a imparcialidade, para não ter uma influência, para proteger a contratação dos advogados em geral, você tem aí a regra da incompatibilidade, que proíbe totalmente o exercício da advocacia. Já é diferente, por exemplo, isso vai acontecer também com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, que eles fazem parte da mesa diretora. Já é diferente do seguinte, o sujeito é vereador. Não, se ele é vereador, ele até poderia advogar, se ele não tem poder decisório, se ele não é da mesa diretora, ele até poderia advogar. Só que ele não pode advogar em determinadas circunstâncias. Se ele trabalha apenas com causas privadas, que não envolvem, por exemplo, poder público, não tem problema nenhum. Ele pode advogar. Ele só vai trabalhar com acidente de trânsito. Ele é deputado federal e advogado. Trabalha só com acidente de trânsito. Não tem problema. Envolvendo só particulares, pessoas privadas, não tem problema nenhum. Só faz trabalhistas. Não envolve pessoa jurídica de direito público, não envolve ninguém, só para empresas privadas, então não tem problema nenhum. Então, é difícil entender, mas o nome impedimento é dado ao advogado, que também pode advogar. O advogado impedido pode advogar, essa é a grande verdade. O advogado impedido, ele pode advogar, ele só não poderia advogar em determinadas circunstâncias. Essa é a base aí para a gente entender. Bom, e para tentar desmembrar, aprofundar um pouquinho isso, eu botei aí no ponto 11 para vocês, manda ou decide, membros, induz incompatibilidade. Aqui é interessante, porque olha só, às vezes a questão vai falar em membros, né? Membros do Poder Judiciário, por exemplo. São os juízes, eles mandam, decidem, né? Membros do Poder Executivo, mandando ou decidindo. Bom, é chefe do Poder Executivo. Induz, portanto, a incompatibilidade. Tem que verificar se aquele sujeito que pertence àquele órgão, ele manda ou decide. E os servidores gerais do Poder Judiciário, vejam aqui a gente para e comenta um ponto. Eu não falei servidores do Poder Executivo, também não falei servidores do Poder Legislativo. A regra balcão que eu estou dizendo, ela é aplicada ao Poder Judiciário. Porque vamos lá, se eu sou servidor do Poder Executivo, e não tenho nenhum poder de ordem decisório, não mando nem decido, nesse caso, como servidor do Executivo, eu sou impedido, eu não sou incompatível. Não há uma proibição total. Então, os servidores do Executivo, servidores do Legislativo, eles não estão incompatíveis com o exercício da advocacia. Não há uma proibição total, em especial porque eles não mandam ou decidem. Agora, tem alguns que mandam ou decidem. Vamos dar um exemplo. Eu sou servidor do Executivo e eu trabalho lá na Receita Federal. Tá legal. Eu trabalho na Receita Federal. Então, eu posso advogar, por servidor do Executivo, você é impedido da advocacia. Até poderia. Porque lembra que o impedimento não proíbe a advocacia. O que proíbe é a incompatibilidade. Quer dizer, não encaixa. Incompatível é que não encaixa. Então, aí, proibição total. O impedimento é para determinadas atividades. Então, o sujeito está impedido de exercer a advocacia em determinadas atividades, em determinadas situações, em determinados casos. Essa é a base. Então, se o sujeito é servidor do Poder Executivo, não manda nem decide, ele está impedido para determinados atos, não para todos. Agora, tendo poder decisório, por exemplo, ele é um fiscal de tributos.
trabalho na Receita Federal, sou fiscal, bom, manda ou decide, né? Sou atividade policial, manda ou decide. Aí sim, lavra autos de infração, por exemplo, um fiscal tributário. E também toma cuidado aqui com o ponto 12, os procuradores gerais, né? Procurador geral, por que eu botei em negrito? Procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para exercício da advocacia vinculado à função durante o período da investidura que exerce. Então tá. Principalmente aqui, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais. Por que essa ideia é geral? Aqui não é entendido nem como uma incompatibilidade, nem como um impedimento. É entendido como uma limitação no exercício da advocacia. Se o sujeito, vamos lá, vou pegar o caso do procurador, tá? Procurador do Estado ou procurador do município, que é bem importante, olha só. O sujeito é procurador do Estado, tá? Então, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Procurador do município, procurador de Porto Alegre, procurador de São Paulo, procurador do Rio. Então ele é procurador. Ele está advogando para aquele ente público. Agora, o que o estatuto fala? Se ele é procurador geral, ele não pode advogar fora daquela atribuição da Procuradoria do Estado. Então, o procurador geral do Estado do Rio Grande do Sul só pode advogar pelo estatuto no âmbito daquela procuradoria. Tá, e os outros procuradores, os chamados procuradores dos estados, procurador do estado, que não é geral. Aquele procurador lá do Rio Grande do Sul que não está no cargo de procurador geral do estado, ele pode advogar? O estatuto vai dizer que quem é limitado na advocacia, no exercício, nas suas atribuições, é o procurador geral. O estatuto não veda, por exemplo, que um procurador geral de determinado estado, como o Rio Grande do Sul, exerça advocacia da forma aí de, por exemplo, impedido. Né? Exerce advocacia, mas não contra o Estado do Rio Grande do Sul. O Estatuto não veda isso. Mas eu tenho que tomar cuidado, não cai na prova da ordem, mas eu tenho apenas que tomar cuidado, porque às vezes o regimento daqueles, a lei daqueles procuradores veda. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não pode. O procurador do Estado do Rio Grande do Sul só pode advogar para o Rio Grande do Sul. E o procurador-geral do Estado também. O Procurador-Geral do Estado, pelo Estatuto, ele não pode advogar fora das suas atribuições. Aí os procuradores dos estados em geral, ora, se ocorrer a existência de algum estado que permita ao seu procurador do estado, além de proteger o estado, exercer a advocacia, a ordem não tem problema nenhum, não faça a vedação. Ela só vai fazer a vedação quando o sujeito for procurador geral. Por isso que a palavra geral é importante. Defensor público geral, que seria o chefe daquele órgão, né? O advogado geral da União, procurador geral do Estado. Ponto 13, vamos lá. Aqui a gente vincula o ponto 13, quem pode advogar, o advogado público e a figura do estagiário. Tá? Não é necessário advogado para impetrar habeas corpus, habeas corpus não precisa ter advogado, postular na Justiça do Trabalho, é o jus postulandi, né? A inicial trabalhista, a reclamatória trabalhista, não precisa ter advogado, claro que para recurso posteriormente sim. Nos juizados especiais, JEC, até 20 salários mínimos, não precisa ter advogado, a parte pode ir lá fazer o seu pedido, é reduzido em cartório. No juizado especial federal, também não precisa. E para microempresa e empresa de pequeno porte, não precisa do visto do advogado. Então aqui eu apenas ressaltei situações que poderiam ser induzidas em erro aí, na ideia de que somente advogado pode fazer isso, para postular em juízo, somente advogado. Eu tenho que contratar um advogado para postular em juízo. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, aí você vai para o defensor público, que também é um advogado público. Aí ele vai atuar e nós estamos diante de um advogado. Beleza. Só que aí nós temos um outro ponto. Né? Qual seria aqui o outro ponto? Mas e para impetrar habeas corpus? Não precisa ter advogado. Para postular inicial trabalhista, também não precisa ter advogado. No JEC, né? JEC, Juizado Especial Civil, até 20 salários mínimos não precisa ter. Juizado Especial Federal, também não. E nos contratos que constituem empresas, sociedades, por exemplo, precisa ter assinatura do advogado dando o visto da OAB. Só que no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, não é necessário. Ponto 14, o advogado público, além do regime próprio, ele também, né, é advogado, então, portanto, também respeita
o estatuto, né, ali está escrito estatuto, né, mas é estatuto, tá? O estatuto da OAB. Isso é importante por quê? Porque já caíram algumas questões dizendo, mas se o advogado ele não é advogado privado, ele é advogado público. Quem seria advogado público? Um procurador do município, um procurador do estado. Ele, além de ser advogado público, ele também deve obedecer o estatuto da OAB. Estagiário pode praticar todos os atos desde que em conjunto. Aqui é interessante porque quando a gente trabalha aí com a ideia de que o sujeito é advogado, de certa forma, a ideia de ser estagiário vai estar vinculada, não, a atividade do estagiário é extremamente restrita, e não é, gente. O estagiário ele pode praticar todos os atos da advocacia, desde que em conjunto com o advogado. Então, se ele está em conjunto com o advogado, ele pode praticar todos os atos atinentes à advocacia. Só que, na verdade, quando a gente pergunta, e as diversas questões que já caíram sobre isso, sobre as atividades do advogado, normalmente a gente está vinculando os atos isolados que o estagiário pode fazer. E quais são os atos isolados? Eu ressaltei aqui para vocês. Fazer carga dos autos, né? Vai lá, retira hoje a carga cada vez mais em desuso em virtude do processo eletrônico, mas é uma possibilidade. Obter certidões, né? Uma certidão que narre os fatos, o próprio estagiário pode pedir, né? Às vezes eu coloquei aqui extravio de autos, que é muito comum, né? Naquelas comarcas que ainda utilizam um processo físico, aqueles estados que ainda utilizam, então o sujeito vai lá pedir um processo, aí aquele processo vai lá ser retirado em carga e o cartório não encontra. Então o próprio estagiário pode pedir uma certidão de extravio dos autos. E as certidões de juntada, por exemplo, juntada de guia de pagamento, juntada de subestabelecimento. Então esses são os atos que o estagiário pode fazer de maneira isolada, sem estar em conjunto com o advogado. Aí os atos em conjunto com o advogado, todos, né? Veja lá o 15, ó, todos os atos, né? Pode praticar todos os atos, desde que em conjunto com o advogado. Bom, ponto 17 é importante a gente entender que há uma diferença entre renúncia e revogação. Qual seria essa diferença? Vamos lá. Olha só, diferença entre renúncia e revogação. Renunciar os poderes que foram conferidos parte do advogado. Revogação parte do cliente. Como assim? Então o cliente contratou o Juliano. Só que o cliente lá não está gostando da parte, não está gostando mais do trabalho do Juliano. Então o cliente vai lá e revoga os poderes. Juliano, não quero mais que você seja meu advogado. Agora, a recíproca é verdadeira. Porque se eu assinei lá que eu sou advogado de determinada parte, isso não quer dizer que eternamente eu vou ter que ser advogado dele. Tem que ser advogado dele para sempre, porque ao longo do caminho podem surgir desavenças entre teses, honorários, situações, atos, provas, arrolamento de testemunhas. É comum eventualmente surgir. Então, nesse caso, o próprio advogado pode renunciar os poderes conferidos pelo seu cliente. Então, é importante você entender a diferenciação inicial entre renúncia e revogação. Renúncia é quando o advogado renuncia os poderes que lhe foram conferidos. Então, ele tem poder e renuncia. Revogação é quando o cliente revoga os poderes dados ao advogado. Bem, e nessa situação de revogação e renúncia, eu botei aqui o ponto 18, que ele auxilia bastante para a gente entender, né, essa base de renovação, renúncia e revogação. Tá? Olha o que diz o ponto 18 aí. No caso de renúncia, o advogado ficará responsável nos 10 dias seguintes à notificação. Então, eu notifico o meu cliente que eu não quero mais ser advogado dele e fico nos 10 dias subsequentes como responsável pelos atos que necessitariam ser praticados. Então vamos supor, se eu renuncio numa segunda-feira, notifico o cliente na segunda-feira, dizendo, olha, eu não quero mais ser o seu advogado, e na quinta-feira tem audiência, eu tenho que ir na audiência. Se na quinta-feira vence o prazo, eu teria que cumprir aquele prazo. Então, eu botei aqui, ó, assim deverá protocolar defesa, recurso, cumprir prazo, audiência, entre outros. Né?
renúncia unilateral e motivada, poderá surgir ressarcimento e indenização ao cliente. O que a gente está trabalhando aqui que também é comum, por vezes, as questões aprofundarem. Evidentemente que quando o Juliano, advogado, ele renuncia aos direitos conferidos a ele, ele poderia ter que ressarcir, né, ou indenizar o cliente que ele está protegendo em eventual excesso na cobrança aí. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos supor lá que eu tenho uma sujeito me contrata para defender ele em determinado caso. Aí ele ajuiza, ele recebeu lá uma inicial, né, uma citação, aí tem que apresentar, e na audiência apresentar a contestação. Então eu vou na audiência, não tem acordo, e depois de 15 dias eu vou apresentar a contestação. Só que ao ser contratado, o Juliano diz, olha, eu vou lhe cobrar R$200 mil por essa defesa aí. É um caso aí que estão lhe pedindo 5 milhões de condenação, um caso grande, então eu vou lhe cobrar R$200 mil para lhe defender nesse processo. Aí eu faço a audiência e faço a contestação. Só que aí depois, quando eu fiz a contestação, já surgiu uma desavença. Eu não quero mais, não tenho mais interesse em ser advogado daquele cliente. Será que eu deveria devolver? Porque os 200 mil tinha como base o processo todo, e não somente uma defesa. Então pode surgir, porque ela pode ser motivada, não precisa dar motivos. Não, eu não quero mais por isso. Não, eu não quero mais. Pode surgir direito de ressarcimento ou indenização pelo cliente. No caso da revogação, você não vai ter isso. Né? Não vai ter diretamente aqui o prazo de 10 dias. Então, quando ocorre a revogação do advogado, dos direitos conferidos àquele advogado, o advogado não vai diretamente aí ficar por 10 dias responsável pelo cumprimento dos atos processuais. Vem meu cliente e diz, olha, Juliano, eu não quero mais que você seja meu advogado. O Juliano saiu, não fica responsável por 10 dias. Ah, pode gerar honorários? Ora, se foi motivada por nada, assim, não vai gerar direito de ressarcimento. Agora, é claro, né, a gente vai entender que uma revogação não é pura e simples, não quero mais. Né? Surgiu alguma coisa, teve algum ruído aí, né? Então, evidentemente que pode surgir sim, né? Eu contrato um advogado, eu não gostei da forma como ele fez. Vou revogar os poderes conferidos a ele. Então, e posso até cobrar, dizendo, olha, e vou lhe cobrar porque eu achei que o trabalho não foi de qualidade, que era ressarcimento. Pode surgir, não tem problema nenhum. Ponto 20. É possível cobranças honorários contratuais no momento do levantamento do alvará pelo cliente, né, pela forma de abatimento. Então, o cliente ganhou lá 20 mil reais, eu tenho direito a 20% disso. Poderia sim ocorrer o abatimento no alvará, né? Levanta lá 16 mil para o cliente, 4 mil de alvará para o advogado em termos de honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, né? Então está aí no artigo, no item, melhor dizendo, 21, né? Honorário de sucumbência pertencem ao advogado, mas este poderá convencionar, ou seja, contratar eventual abatimento que tange os honorários contratuais recebidos. Que é importante, nós temos tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais. Né? Esses honorários contratuais, eles representam aquilo que foi feito. Eu vou lhe cobrar 2, 3 mil para entrar com a demanda. Depois, se você ganhar, mais 20%. São honorários contratuais. Sucumbenciais são aqueles que são postos pelo juiz, a partir lá do nosso artigo 85, né, do CPC. Ponto 22, o contrato de honorários advocatícios. Ele é título executivo, não é necessária a assinatura de 2 testemunhas, isso previsto pelo Estatuto. E no ponto 23, aí vai no 23, 24, 25 e 26, né, nessas 4 tópicos aqui, ó, 23, 24, 25, 26, o critério das infrações e penalidades aplicáveis aos advogados, tá? Na verdade, assim, ó, por isso vamos analisar num bloco. Na verdade, sim, isso é muito cobrado na prova da ordem, primeiro ponto, tá? Então, uma questão que a gente tem aqui, uma cobrança bem efetiva na prova da ordem sobre infrações na advocacia. Então, tanto as penalidades quanto as respectivas infrações na advocacia são importantes.
Então, pessoal, colocando agora e aprofundando aí as penalidades, infrações, a gente vai para a censura, tá? Então, por quê? Nós temos aqui, ó, nós temos a censura, que é uma das penalidades aplicáveis. Nós temos, depois da censura, a suspensão e, por último, a exclusão. Acontece que nós temos também a possibilidade de multa, né? A multa, que não vai ocorrer naquela que é a principal forma e penalidade, que é a exclusão. A penalidade mais grave, assim, a exclusão, não tem a multa. Porque a multa ela tem um caráter que a gente vai dizer assim, pedagógico. Né? Então, a ordem não comete, né, dentro do seu estatuto, o seguinte, vou expulsar e ainda cobrar multa. Não, eu vou cobrar multa daqueles que estão e vão continuar. Então, o sujeito é censurado por uma conduta no exercício da advocacia, ele pode sofrer a multa. O sujeito é suspenso, ele não pode advogar naquele período de suspensão, ele vai responder pela multa. Então, nesses casos, eu tenho censura e suspensão podem ser cumuladas com multa. A exclusão ela não vai ser acumulada com multa. Tá? Então, olha só. Primeiro ponto 23, censura não será objeto de publicidade. Censura não impede exercício e publicação de penas de suspensão e exclusão. Primeiro tópico, então, aí no item 23, a censura não é objeto de publicidade. O que acontece aqui? Quando eu estou censurando determinado advogado, eu não estou impedindo ele de exercer a advocacia. Eu estou dizendo que naquele caso específico daquele advogado, ele não pode, naquele caso específico, tomar aquela conduta que ele tomou. Por exemplo, uma conduta, censura normalmente está vinculada à conduta. Por exemplo, ele fez publicidade irregular. Ele fez uma publicidade irregular, eu vou censurar ele. Eu não vou publicar essa pena de censura porque isso vai dificultar a vida dele. Eu vou censurar, mas ele pode continuar advogando. Posso acumular com multa, portanto. Já a suspensão, ela é publicizada. A exclusão também. Por quê? Porque eu estou dando uma proteção para a coletividade. Quando eu digo que o sujeito está suspenso no exercício da advocacia, é que durante o período de suspensão ele não pode exercer a advocacia. E aí eu estou dizendo também, nesse caso específico, que os clientes não podem contratar aquele sujeito que está suspenso. Por isso eu tenho a publicidade. Da mesma forma, a exclusão. Eu tenho que demonstrar para a sociedade que há exclusão e que não pode ser contratado aquele advogado. Ponto 24 aí, multa será acumulada com censura e suspensão, já falei, e não haverá hipótese de multa na exclusão, já falei também. A suspensão, ela normalmente, aqui é a parte um pouquinho chata, está vinculada a alguns critérios, tá? Dinheiro, ela é um critério muito comum no critério de suspensão, então aquele que não pagar, por exemplo, a anuidade do OAB, seria caso de suspensão, assim previsto no estatuto, assim previsto no estatuto. Aquele, por exemplo, aquele sujeito que eventualmente retira a carga dos autos e não devolve abusivamente, hipótese de suspensão. Inépcia profissional, o sujeito não sabe exercer advocacia. Isso acontece, às vezes não é nem em caso de não saber, né? O sujeito sabe, ele tem uma doença que afetou aí grande parte cognitiva dele, mas ele continua advogando. E ele não sabe fazer uma audiência, uma peça, ele perde a noção do processo, inépcia reiterada profissional, aí ele fica suspenso, até que demonstre por nova prova, né? Faz lá uma prova do OAB, demonstra então que tem condição. E a conduta incompatível e reincidência, porque se eu sou reincidente na anterior, né, na censura, eu posso ser suspenso. Então, observa, suspensão, dinheiro. Aqui nós vinculamos, ó, cai muito essa hipótese aqui de dinheiro, tá, pessoal? Muito essa hipótese aqui de dinheiro, de suspensão, que está vinculado normalmente a 3 casos. Não pagar as anuidades do OAB, as taxas, portanto, do OAB, apropriação indébita de dinheiro de cliente e não prestar contas. Isso gera suspensão. Tanto que eu, normalmente nas aulas, escrevo suspensão com cifrão, né? Está vinculada a dinheiro, né? Quer dizer, não pagar a anuidade do OAB, a estrutura própria da apropriação de dinheiro, né, indébita, dinheiro de cliente, e não prestar contas. Essa figura de não pagar a anuidade do OAB e impedir o exercício da profissão, a jurisprudência, alguns julgados, vem entendendo que é uma conduta abusiva. Que é como, por exemplo, você não paga IPVA, não pode circular. Você não pagou o seu conselho, não pode exercer a advocacia.
é entendida aí como nos julgados, né, como uma atividade abusiva. Mas está lá no estatuto, está previsto então no estatuto, então eu estou passando o que está no estatuto. Acho mais seguro a ordem perguntar apropriação indébita de dinheiro de cliente e não prestar contas. O não prestar contas dessa apropriação indébita, então o sujeito vai lá e diz, você ganhou 10, mas eu quero saber, porque o advogado embolsou 20, passou metade lá, ele fica suspenso até o momento que ele presta as contas, até o momento em que ele cumpre o que estava determinado. E o 26 é a multa acumulada com censura ou suspensão. Essa multa, como eu falei já, esse tópico aqui, ela pode ir de 1 a 10 anuidades, certo? 1 a 10 anuidades. Bem, seguindo aí o nosso tópico, eu entro um pouquinho agora na publicidade, que ela é regida muito pelo Código de Ética, tá? Então, acabamos de ver aqui, os pontos. Deixa eu passar para cima aqui para vocês. Os pontos 23 a 26 são aquelas hipóteses de sanções e infrações, tá? Bem importantes, elas caem bastante. Gravem aí, porque é um ponto importantíssimo de cobrança. Ponto 27, publicidade. Vamos lá. Eu posso fazer publicidade na advocacia? Posso, mas ela é exclusivamente informativa. Essa pergunta, ou melhor, essa afirmação, né, que eu acabei de fazer, a partir de uma pergunta, né, ela é importante porque muitos vão dizer assim, publicidade não pode na advocacia. E pode, né? Se eu te perguntar, eu posso fazer publicidade na advocacia? Posso. Só que a publicidade ela é meramente informativa. Se a ordem perguntar, colocar para vocês captação de clientela, já está vedado. Captar clientes não pode ser exercido na advocacia. Angariar clientes não pode ser exercido na advocacia. Sempre lembrando que essas regras que proíbem ou permitem aí a publicidade informativa, elas estão no âmbito de proteção da coletividade dos advogados. Eu não posso ter, por exemplo, aí uma propaganda em televisão em horário nobre de escritório de advocacia. Aí muitos perguntam, mas que horror, como é que eu vou começar a advogar? Pois é, gente. Mas se isso fosse permitido, você estaria dentro de uma atividade que você passaria na ordem para ser empregado de um grande escritório, porque você nunca poderia pegar uma causa bancária, uma previdenciária, porque ela estaria concentrada nas mãos daqueles que realizam publicidade. Então, a publicidade ela tem um critério de restrição, ela tem uma forma de ser apenas informativa para a proteção da coletividade dos advogados. Sempre quando é feita a publicidade informativa, deve ser feita discrição e moderação e vedada divulgação em conjunto com outra atividade. Então não posso divulgar assim, advogado e contador, advogado e corretor de imóveis. Isso não poderia. Ponto 28, vedação de mala direta geral, spam, né? Então eu mando lá para todo mundo uma propaganda no âmbito da advocacia. Para melhorar essa possibilidade do que pode e o que não pode, eu preparei aqui, um quadro com aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, publicidade é permitido. Finalidade informativa, desde que com nome e número de inscrição no AB. Correspondência informativa somente solicitado pelos clientes, colegas ou pessoas. Né? Claro que aí um informativo, por exemplo, o sujeito entra lá no meu site, ele faz quero receber informativo, poderia. Mala direta para clientes e colegas, comunicando a alteração do endereço. A alteração do endereço é um dos tópicos permitidos. Né? Advogado participar de programas de TV e rádio expressamente ilustrativos, educativos e informativos, não está proibido o advogado participar de um programa de televisão. O advogado participar de um programa de rádio, não está proibido. O que está proibido é a forma reiterada, habitual e com cunho de captação de clientela. Isso sim é proibido. Então não é permitido publicidade contra atividade, né? Advogado e engenheiro, advogado e contador, advogado e corretor de imóveis. Não é permitido veicular sequer informativo em rádio e televisão em nome fantasia. Dá para acrescentar aqui, eu não quis colocar porque ficaria enorme, né? Mas eu não poderia ter, por exemplo, também no elevador, não poderia ter, né, a publicidade. No ônibus eu não posso ter publicidade. Não posso fazer adesivagem aí do meu automóvel, também não posso ter. Anúncio mercantilista, outdoor, buzzdoor, né?
equivalentes. Figuras, fotografias, desenho incompatíveis com sobriedade. É interessante porque as últimas alterações até informaram, né? O cartão de visita do advogado, por exemplo, não pode conter a sua foto pessoal. O cartão de visita não pode conter a sua foto pessoal. O cartão de visita, por exemplo, pode ter QR Code, levando lá para o site do escritório, que pode ser mantido. Um site pode ser, porque veja, a internet não é um meio vedado. Agora, lá no cartão eu não posso ter uma fotografia, por exemplo, pessoal ou de terceiro. Isso não poderia utilizar. Utilizar símbolos oficiais, né? O cara coloca lá o brasão da República, né? Não poderia. Valores, né? Ou a gratuidade, o porte do escritório, tabelas, consulta tanto, tal. Não pode. Mala direta geral, já havia falado. Advogado participar de programas de TV e rádio para promoção pessoal, manifestação pública sensacionalista, responder com habitualidade no intuito de promoção pessoal ou captação de clientela, não poderia ir a publicidade quebrar segredo e sigilo profissional, quando diz assim, ganhamos o processo tal, também não pode, nem pode prometer resultado, debater televisão, causa de patrocínio do seu colega, fazendo críticas, portanto, eventualmente é o colega, isso também aí não poderia, certo? São situações, né, que, de certa forma, elas acabam sendo restritas no âmbito da advocacia com um único objetivo, o objetivo de proteger a coletividade, para que você não tenha aí uma forma restrita de captação de clientela. Essa é a base aí. Claro que aqui não é permitido, tem vários outros tópicos também importantes, poderiam ser acrescentados. Eu trabalhei com a Gênese, né? A gente poderia trabalhar aqui com uma palavra de cada lado. A publicidade é permitido informativa e a não permissão de publicidade é aquela que visa a captação de clientela. Quer ver, por exemplo, eu coloquei ali porque está determinado que o outdoor é vedado. Agora, evidentemente que eu posso ter uma placa na frente do meu escritório, desde que seja sóbrio, indique o local, né, que não contemple a captação de clientela. É tudo isso que eu tenho que fazer o jogo aí na hora da prova lá, certo? Bom, aqui também nós temos na sequência aqui o fique ligado, né, no que tange a sociedade de advogados. Eu adotei algumas regras gerais e depois vou comentar alguns pontos. Olha só, sociedade de advogados não pode adotar forma mercantil, não é uma sociedade empresária, portanto, não pode. Nome fantasia também não pode. Atividades estranhas à advocacia e sócio não escrito ou proibido de advogar. Na razão social, nome de pelo menos um advogado. O nome do sócio falecido, isso já caiu várias vezes, pode estar ainda no nome do escritório se houver previsão contratual. Então, eu tenho 2 advogados lá, um faleceu, eu posso adotar o nome dele ainda e entra um novo sócio. Eu posso adotar o nome daquele sócio falecido? Até poderia, se houver previsão contratual. Responsabilidade subsidiária ilimitada pelos danos causados aos seus clientes. Aqui tem um ponto importante, gente, que na sociedade de advogados, que você pode acrescentar também, que é o seguinte: na natureza jurídica da sociedade de advogados, né, ela não é aqui uma empresa limitada. Por que ela não é uma empresa limitada? Porque a responsabilidade ela é ilimitada. Ela também não é uma empresa, porque o trabalho aqui é de sociedade profissional. Então, para a forma jurídica geral, né, existia lá a MEI, né, um microempresário individual. Só que o advogado ele não é empresário, porque a atividade é intelectual e profissional. Então, foi estabelecido no Estatuto a sociedade unipessoal. Então, você tem, na pessoa jurídica, a sociedade de advocacia e a sociedade unipessoal. Quer dizer, o Juliano hoje, ele pode ser advogado pessoa física, e ele pode adotar, por exemplo, uma sociedade unipessoal. Aí ele continua sendo Juliano advogado, só que ele é tributado, essa é a vantagem. Ele é tributado pelo Simples, onde ele paga menos tributo por uma tabela mais favorecida do que se fosse pela pessoa física. Então, o advogado pode adotar uma forma de pessoa jurídica sem ser sócio, sem ter um sócio especificamente, mas ele não é MEI,
não é microempresário individual, é sociedade unipessoal. Essa é a forma aí. E por fim, a jornada de trabalho, né, do advogado empregado, certo? Aqui no ponto 4 aí dessa tela é advogado empregado. 4 horas contínuas, 20 horas semanais, horas extras não inferior a 100 e horas noturnas acréscimo de 25%, certo? A dedicação exclusiva, que essas 4 horas aí ela afasta, né? Ou melhor, a dedicação exclusiva ela não se aplica à regra das 4 horas contínuas e 20 semanais. Para a gente terminar, eu coloquei aqui para vocês também um quadro onde a gente visualiza a estrutura organizacional da ordem. Né? Você tem lá o Conselho Federal, que é o órgão máximo na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos os conselhos seccionais, e aqui eu acho o ponto importante, o conselho seccional é onde a vida do advogado acontece. A tabela de honorários é definida pelo conselho seccional. A aplicação, exame de ordem, conselho seccional, por isso que o nome é unificado, conselho seccional. Vestimenta dos advogados, conselho seccional. Inscrição do advogado, conselho seccional. A aplicação de infrações, quem é que vai aplicar? Tribunal de Ética, que está no conselho seccional. Tabela de honorários, não lembro se eu falei aqui, quem vai definir a tabela é conselho seccional. Cada conselho seccional pode ter a sua tabela própria de honorários. E aí, a partir disso, do conselho seccional, os filhos do conselho seccional seriam a subseção e a caixa de assistência dos advogados. Sempre nessa ordem hierárquica, sabendo sempre que a estrutura do advogado, a vida dele passa, portanto, nesse conselho seccional. Certo? Então, pessoal, fica aí esses tópicos, então, onde a gente acabou revisando boa parte da matéria. São matérias aqui colocadas que costumam cair com uma frequência enorme. Toma cuidado com isso. Te desejo aí boa sorte, bons estudos, continue com a gente. Até mais, então, pessoal. Valeu!